agricultura pelegrina realmente é uma força da natureza. Para ela não tem tempo ruim. A história da humanidade se entrelaça com a do trabalho. Essa força coletiva que impulsionou o crescimento e a evolução do mundo. E essa também é uma história sobre a busca pela dignidade que vem da valorização do nosso suor. Um processo marcado por muitos desafios, lutas e conquistas rumo à justiça nas relações trabalhistas. No Brasil, a Justiça do Trabalho foi prevista pela Constituição de 1934, mas sua instalação só aconteceu em 1939. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi um marco fundamental que só veio em 1943. Em 1946, a Justiça do Trabalho foi integrada ao Poder Judiciário, consolidando assim sua autonomia e, finalmente, criando os Tribunais Regionais do Trabalho. Em 2002, ocorre um momento importante nessa história com a eleição da primeira mulher à presidência de um TRT, a doutora Maria Aparecida Pelegrina. Essa é uma parte da trajetória de quem ajudou a construir o Brasil por meio do trabalho. Porque para que o trabalho seja mesmo sobre progresso, é preciso justiça. Minha família, da minha mãe, italiana, mas aqueles italianos pobres que vieram para o Brasil e que foram para as lavouras. Meu avô veio da Espanha, se apaixonou pela minha avó, acabaram se casando. E minha mãe, que era a quarta ou quinta filha dos 12 da minha avó, ela veio para a cidade, acabou conhecendo meu pai. Meu pai deveria ter sido, até a época, um homem rico. Toda aquela política Getúlio Vargas, então, para a família do meu pai, que tinha só meu pai, minha mãe e um menino, sobrou um pedacinho de terra, mas muito miúdo, e uma casa na linha de um trem. E ele começou a criar umas vaquinhas, e as vaquinhas começaram a dar leite. E ele acabou montando uma fábrica de manteiga, e olha como era a simplicidade da época. Ele queria pôr um nome bonito na manteiga, em vez assim, um nome da fazenda, ele botou manteiga, que ele achava, acho que muito chique, Pérsia. E essa manteiga vendia, viu? Na época, ele até acabou vendendo depois para uma fábrica de manteiga as produções dele. Pai e mãe, gente honesta, trabalhadeira, acho que teve muito a ver com o meu caráter. Árvores, plantas, bananeiras. Eu tenho uma lembrança tão boa de viver no chão da terra, cercada de árvores, cercada de plantas. 6 horas estava todo mundo em pé. A gente levantava, sentia aquele cheiro de mato. As árvores tinham respirado, estava tudo cheio de orvalho. O odor da vida do campo. Eu fui filha temporona, então a minha mãe e meu pai me achavam vou usar a expressão deles, a coisa mais linda do mundo, era eu, para eles. E ela fazia umas fitas deste tamanho e pegava meu cabelo, punha para trás e me enfeitava.
meu irmão era 13 anos mais velho que eu. Ele era um cara alto, magro, bonito. Ele era delicado comigo, mas eu era uma peste para ele. Ele gostava de mim, eu gostava dele. Então ela tinha dois pais, o meu avô e o meu próprio tio cuidava dela como se fosse um pai também. Minha avó teve uma quantidade de filhos enorme, né? Teve 12 filhos. Eu tinha umas primas, a mais birrenta, a mais brava, a que arranjava confusão, tanto com as meninas como com os moleques. Lamentavelmente era eu. Então eles me colocaram, que era para eu aprender, como se dizia antigamente, aprender educação. Olha a expressão que eles usavam. Tem um sentido bastante amplo. Não é só saber ler e escrever, é ser honesto, é saber se portar em relação ao seu semelhante, à sua família. Como eu era uma criança muito expansiva, para não dizer atrevida, então eu chegava, eu recitava, eu falava. Muito avançada, sempre, sempre. Muito participativa, aonde ela chegava, era ela. Ela estava chegando. Ela sempre foi diferente, ela sempre foi avançada, ela sempre aproveitou muito a vida. Além do colégio, eu estudava bastante piano, porque meus pais se sacrificavam, eu sabia disso, para pagar o conservatório. Posso ser franca para vocês? Foi uma dureza, mas eu me diplomei. A música sempre trouxe a ela a sensibilidade que precisou para o caminhar. A música tem diversas nuances. Você se eleva um pouco, o coração se eleva, a alma se eleva. É uma alegria só. Você se solta. Nós descemos para a terra. Assim, a gente levantava de manhã e ia comportadamente para a missa das 10. Terminava a missa na matriz. Você subia em desbragada carreira para o Bauru Tênis Clube, com música ao vivo. Chamava-se Aperitivo Dançante. E eu mal entrava, eu já tinha os meus pares. O que você quer, liso ou picado? E picado era chacoalhando. Eu tava lá, me chacoalha, me chacoalha. Era assim que a gente aproveitava a vida. Eu me casei com um rapaz de boa família, que ele tinha estudado fora, daí ele veio formado para Bauru. Ela sempre quis ter uma filha, ela acabou ficando grávida. Viu uma turbulência grande desse casamento, eles se separaram. Ela nasceu em Bauru, a influenciou a já entrar numa linha de relacionamento mais comum, que era casar e ter filho. Só que não deu certo o casamento, acontece. Eu era uma mulher de 20 e tantos anos, eu já tinha me endereçado e começado a fazer direito. Ela foi estudar, se formar e lidou com isso com um bebê, que era minha mãe, né? Uma criança. As meninas que queriam entrar para a faculdade eram muito poucas numa sala de aula. Daí ela ingressa no Instituto Toledo de Ensino, extremamente reconhecida, hoje muito grande já em outras cidades. Eu sempre fui boa aluna, viu? Eu estudava direitinho.
Eu tinha diploma de português e educação musical. Eu precisava trabalhar e eu me candidatei e fui admitida. Foi uma definição de vida, porque eu me separei, porque eu consegui para ser professora de educação musical nos ginásios estaduais. Então daí eu consegui e vim para São Paulo. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções. Para os lados... Vim para São Paulo e fui morar com os meus pais. Mas naquela época ela veio com diploma embaixo do braço, de graduada em Direito, mas sem conhecer ninguém. E ela dava aula no período noturno. Um pouquinho depois, talvez um ano após, eu fui contratada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo. Era uma coisa importante aqui, viu? Tinha os lojistas que eram associados. Faça uma ideia, quem era associado? Mapping. Lembram-se do que era Mapping? É o início da atuação dela, não só com direito, mas também com o direito do trabalho. Ela trabalha na área jurídica do Sindicato dos Lojistas e aí ela começa a desbravar esse mundo. Foi um período em que eu praticamente me firmei na vida, viu? Porque eu me estabeleci como advogada, bem vista na Justiça do Trabalho. Nesse meio tempo também ela ingressou num escritório de advocacia e aí sim fazendo só a parte de direito do trabalho, que chamava-se Nering, Vidal e Menezes dos Santos. Ela já vinha fazendo cursinhos preparatórios para a magistratura. Eu trabalhava de manhã no Sindicato dos Lojistas, saía, passava na minha casa, pegava uma marmita e ia lá para os ginásios de Carapicuíba e essa coisa toda. Essa época era trabalho, trabalho, trabalho. Ela foi raiz. Ela trabalhou de manhã à noite e chegava à noite que abria os livros de estudo, assim como nos fins de semana. Meu filho, era uma correria, viu? Era desculpe a expressão, pega para capar. Eu me lembro muito bem, eu brincando no chão e minha mãe com a doutora Heloísa Pinto Marques estudando. Sábado, domingo, sem parar. Fui aprovada. E ela assume como juíza do trabalho substituta. Foi assim uma emoção, uma realização da minha vida. Eu ter me tornado juíza. E juíza do trabalho. Questões de vida, de comida, de família, de sustentar a criançada. Nós morávamos de aluguel no Butantã. Minha mãe já consegue adquirir um apartamento em Pinheiros. Muda-se minha avó, meu tio, eu e minha mãe. E como juíza substituta, ela poderia ser chamada para substituir em qualquer uma das juntas de conciliação e julgamento do Estado de São Paulo. O acesso das mulheres ao tribunal demorou bastante. Os tribunais foram durante muitos anos tribunais masculinos. Nas greves de 78, 79 e 80, os metalúrgicos foram as grandes greves, não havia uma mulher na composição do tribunal. A Justiça do Trabalho, ela explodiu. Criou-se o Tribunal de Campinas e São Paulo, que descia até Santos, até o Porto. O resto do estado era todo de Campinas para lá. Quantidade de audiências, para dizer a verdade, era brutal.
total. Um número muito grande de processos, muitas audiências. Hoje não existe isso. Ela dava sentença em mesa. Dava muitas sentenças na hora. Chegou a esquecer conta de luz dentro do processo, porque o processo era físico, não tinha processo eletrônico naquela época. E uma vez a chave do carro. E nessa imensidão, um dia eu estava fazendo uma audiência de uma pessoa, Ângela Maria, e ela compareceu, fizemos um acordo. Eu resolvi fazer a gracinha. Eu gostaria de pedir uma música que eu amo. Eu paro em qualquer lugar para ouvir. É Gente Humilde. Ela soltou a voz lá na vara. Foi um tal de parar de fazer audiência de um lado, do outro. Todo mundo vivo, correndo. Mas foi uma festa. Ela soltou a voz. Foi bonito. Em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Ela transitava bem entre os advogados empregados, advogados empresariais. Infelizmente existe essa divisão. E no tribunal ela foi da seção de dissídios coletivos praticamente, eu acho, quase a vida inteira. Ela era da STC. E ali ela exercia bastante essa tentativa de mediação. Era uma forma de se colocar uma paz, por assim dizer, um relacionamento melhor entre as partes. Tudo parado, Santos, os estivadores. Então, eu lembro que eu desci para Santos, fui lá para o porto e dei com aquele quadro. Doutora, não dá para a senhora passar porque os grevistas estão dentro do navio e o pessoal aqui está no corredor. Falei, pode deixar, lá vou eu. Tinha o tal do corredor polonês. Olhei, eles estavam lá em cima. Meti as caras e comecei a andar no meio deles. Calma, e fui caminhando. Ninguém teve coragem de erguer a mão para mim. E nos conciliamos. Acabou totalmente a greve. Começou o descarregamento do navio. É algo até técnico. Você tem cursos de mediação hoje em dia. As pessoas fazem formação em mediação. Eu acho que lá naquela época ela já era uma mediadora, sem esse tecnicismo. Ela sempre ouvia todo mundo, sempre muito tranquila, circulava e circula até hoje muito bem em todos os segmentos da Justiça do Trabalho, sempre buscando a conciliação, a mediação. Ela nunca foi para o litígio como uma forma de solução, ela sempre foi muito conciliadora. Tudo bem, e você? E aí, Fá? Ione! Que alegria! Tudo bem? Quando se ingressa na justiça, se exige muito estudo, muita atenção. Felizmente, nós sempre contamos com colegas mais antigos que nos auxiliam e nos ensinam o beabá da justiça, da magistratura. E esse beabá no segundo grau, quem me introduziu foi justamente a Lenita. Direito coletivo para mim, como para qualquer magistrado de primeiro grau, era algo inédito. Eu me inspirava nas suas decisões. A doutora Pellegrina me chamou para trabalhar com ela. E ela tinha recém sido eleita desembargadora do TRT. Uma desembargadora muito assertiva, né? Muito exigente no trabalho dela, né? E era uma alegria trabalhar com ela, porque onde ela chegava, enchia a casa, sabe? Enchia o ambiente. Ela sempre foi muito forte, alegre, determinada. Foi em 98 que ela foi eleita corregedora, foi até 2000.
porque é biênio, né? Lá, o mandato. E nos primeiros dias eu lembro de ter tido um problema, eu vim despachar com ela. Despachei com ela, acho que em 15 minutos ela resolveu, encaminhou tudo, com o telefonema, com a conversa, com o despacho, com a velocidade com que ela faz as coisas da vida dela. E eu fiquei impressionado com a determinação dela em encaminhar aquele problema sensível com uma velocidade, com a rapidez, com a segurança. E aí, em 2002, ela resolveu se candidatar à presidência do TRT. E ela concorreu com o Dr. Carlos Orlando Gomes, que era muito próximo a ela, um amigo mesmo dela. Se eu não me engano, foram 32 votos a 25. Uma vantagem até que relativamente expressiva para ela, por ser a primeira vez, né, ela se candidatando ao maior cargo lá no tribunal. Teve a confiança dos desembargadores, né, nela, como a primeira mulher, né, a ser eleita presidente. E eu fiquei muito feliz, nossa, e assim, muitos colegas servidores que torciam por ela. A doutora era muito querida também pelos servidores, né. Eu estava assistindo a sessão, era advogado e estava presente aqui no 20º andar, no mesmo local, que ainda hoje. E a disputa foi muito apertada com outro desembargador à época. E ela tinha trabalhado bastante, ela tinha um histórico, ela tinha aquela postura, aquela segurança de uma mulher firme. E minutos antes de ela ser eleita, ela passou por trás da cadeira do presidente, que não estava naquele momento sentado, e colocou as mãos na cadeira, assim, alguns segundos de silêncio. Talvez tenha feito uma oração. Minutos depois, o resultado estava dado, ela era a próxima presidente desse tribunal. A imprensa rapidamente procurou ela, uma coisa muito importante. Eu me lembro que ela recebeu muitas flores, muitas flores. Primeira mulher a ser eleita, né, presidente do tribunal. Então isso tem uma repercussão grande. O nosso tribunal é o maior tribunal regional do país, né? Foi uma vitória fantástica, foi uma vitória muito importante para ela. Eu já era juíza, eu já estava há quase 10 anos como juíza. Procurei estar do lado dela muito próximo, embora de um outro tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Hoje é muito fácil analisar isso. Naquela época era um rompimento de barreiras. Então ela transitou por esse período de uma maneira muito tranquila. Talvez o único momento em que eu vi a doutora Pelegrina, eu testemunhei a doutora Pelegrina exercendo a sua autoridade, foi quando ela foi presidente do tribunal, em que tinha necessidade de terminar a obra do edifício que hoje nós ocupamos lá na Barra Funda. E se não fosse ela, aquele prédio seria um daqueles esqueletos políticos que o Brasil tem por aí. A perícia realizada pela Justiça acusou o superfaturamento da obra. O Tribunal de Contas da União confirmou o desvio de quase 170 milhões de reais. O desafio era imenso, não só porque era a primeira mulher, mas principalmente pelo momento que o Tribunal da 2ª Região vivia. E houve a paralisação da obra, houve todo aquele escândalo, houve a retomada da licitação. O período de gestão é de 2 anos, ou seja, para uma obra, para uma grandiosidade dessa, de um tamanho dessa obra, é muito pouco. Então eu diria que foi um período absolutamente intenso para ela e para todos nós da família. A Justiça do Trabalho entrou em crise em São Paulo. Eu era ministro do TST quando isso aconteceu. A atuação da doutora Pelegrina foi decisiva. A primeira dificuldade era desfazer a má imagem da Justiça do Trabalho, ameaçada naquele momento de extinção. Haviam prédios na Justiça do Trabalho muito ruins, era absolutamente insalubre, perigoso. Alguns dos locais onde hoje funciona a Justiça do Trabalho estão em condições precárias. Infiltrações, piso solto, sem falar nos processos que se acumulam onde mal existe espaço. É muito devagar. Nós temos varas que trabalham de forma excelente e temos outras que são extremamente lentas. Procedimentos, eles vão se tornar muito eficazes. Pegar aquele problema que era o Fórum Trabalhista e terminar foi um mérito. Lidar administrativamente com um monstro que é o Tribunal de São Paulo, trabalhista,
e ainda por cima tocar uma obra, tocar a licitação, como é que você faz a avaliação econômica, como é que você toma essas decisões. E, como ela fala, meteu as caras. As movimentações da política nacional, que é ir para Brasília, pedir, ter os contatos, tocar orçamento, isso tudo é um mérito gigante que ela teve para terminar. Eu lembro muito bem, ela ia muito a Brasília por conta da obra do fórum. E, enfim, a doutora não tinha medo de gastar sola de sapato. A doutora Pellegrina é uma pessoa muito preparada para isso, com todo o conhecimento, capacidade, modo de agir, né? A doutora Pellegrina, ela não mandava recado, ela ia em busca e fazia acontecer, né? Mas assim, ela sempre tinha um olhar positivo sobre as dificuldades, ou seja, não, nós vamos superar isso, vamos ver como que a gente consegue superar isso, né? Com energia, ou seja, ela não parava, ela não ficava inerte, ela queria avançar, né? Apesar das dificuldades. E assim foi feito. É uma força motriz, ela não parava. Foi uma luta que ninguém no início acreditou que você fosse possível de vencer. E hoje o Fórum Rui Barbosa é uma realidade funcionando na sua plenitude, uma obra magnífica, que só podia ter mesmo a mão da Lenita. Ela sofreu todo tipo de pressão, sofreu processos contra ela, processos contra o prédio, ela sofreu todo tipo de pressão. Eu acho que outra pessoa não aguentaria aquilo. E ela foi firme, ela ia a Brasília, conversava no Tribunal de Contas, ia no TST ver se liberavam as verbas. E era atacada, não sei porquê. Ela recebeu uma carcaça, aquele prédio era uma carcaça, interditado pelos erros da administração anterior. As obras foram paralisadas depois da descoberta do desvio de pelo menos 169 milhões de reais. Minha primeira visita ao Fórum Rui Barbosa, ele ainda estava naquela situação de prédio abandonado, ou seja, uma obra pública que parou na metade e ficou à própria sorte. Aquele prédio enorme, 2 torres enormes, um canteiro de obras imenso, mas era um esqueleto de uma obra inacabada. As denúncias de corrupção interromperam o andamento das obras do prédio durante 4 anos. Rui Barbosa demorou 12 anos, 3 meses e 6 dias para se construir. Um monumento gigantesco que lembra um escândalo de corrupção de 170 milhões de reais. Cada etapa que ela fazia do prédio, ela precisava prestar contas no Tribunal de Contas. Imagine que horror que era isso. Ela vivia em Brasília, correndo. Ela está tranquilíssima. Então, o prédio estava prontinho para ser inaugurado. Uma noite eu recebo um telefonema da doutora Pellegrina, dizendo assim: Eliana, por favor, você emprestaria os seus caminhões da 15ª região para fazerem a mudança da 2ª região? Porque eu não tenho verba nem dinheiro. Se você não emprestar, eu não vou poder inaugurar o tribunal. E conseguimos fazer a mudança. E aí ela pôde inaugurar o tribunal com toda a pompa e circunstância, com muita festa, muita alegria. Foi a grande vitória da doutora Pellegrina na presidência. Ela lutou muito para isso, muito mesmo, sabe? A emoção de toda a comunidade, né? Ela assim era visível e isso me marcou profundamente. Eu tenho recordações nítidas na memória ainda do dia da inauguração do Fórum Rui Barbosa. Depois de 12 anos e de muitas denúncias de corrupção, foi finalmente inaugurado o Fórum Trabalhista de São Paulo, o símbolo de um escândalo no Poder Judiciário. É um prédio moderno com sistema informatizado de controle do clima e da vigilância. 2 torres de 19 andares ligadas por rampas. Até o fim de maio, 1 milhão de processos terão sido transferidos para cá. No prédio novo, o sistema de trabalho também muda, fazendo com que o tempo de julgamento do processo em primeira instância seja reduzido pela metade. A construção ficou parada por 4 anos. Foi retomada em 2002 e será inaugurada amanhã às 10h30 da manhã. Hoje, juízes e funcionários vieram conhecer o novo local de trabalho. O prédio está cheio de novidades. Alguns detalhes parecem óbvios, mas não eram encontrados em boa parte das 79 varas do centro da cidade.
expectativa é de que os processos trabalhistas sejam agilizados por causa da uniformização das secretarias trabalhistas. A previsão é de que 1,5 milhão de processos sejam transferidos até maio. O povo queria me matar, não queria que eu construísse o prédio de jeito nenhum. Eu dei o sangue para construir aquilo, viu? Mas saiu. 2 blocos de 19 andares cada um e 86.500 metros quadrados de área que vão abrigar as 79 varas já existentes e que hoje estão espalhadas em 5 edifícios da região central da cidade. A juíza Maria Aparecida Pelegrina, atual presidente do tribunal, preparou uma grande festa para a entrega do prédio. Eu costumo dizer que eu gostaria que o fórum se chamasse Maria Aparecida Pelegrina. Eu não tenho nada contra Rui Barbosa, acho que o Rui Barbosa é uma pessoa espetacular, mas ele não era aqui da Justiça do Trabalho de São Paulo, em outro tempo que nem existia a Justiça do Trabalho. Então, o apelido da doutora Maria Aparecida Pelegrina é Lenita, então deveria ser o Lenitão, o Fórum da Barra Funda, porque foi ela que fez e ela que conseguiu entregar, e se não fosse ela, não tinha saído. E foi um ato de extrema coragem, a conclusão desse prédio, né, que hoje é algo concreto e ninguém imaginaria a justiça funcionando sem esse edifício Rui Barbosa, que abriga 90 juntas só na capital. Isso, ela resgatou talvez a imagem da Justiça do Trabalho de entregar um fórum moderno, grande, que coube todas as varas e ainda tem alguns espaços e muita coisa que ficou lá. Lá é uma cidade, né? O Tribunal de São Paulo é o maior tribunal de trabalho. O pessoal costuma dizer que é o maior tribunal de trabalho do país. Trabalhista não é, é do mundo. Não há um tribunal de trabalho no mundo do tamanho do nosso. O número de servidores, com mais de 5.500, desembargadores 94 e juízes 500 e poucos juízes. Então, você vê o tamanho deste tribunal, né? Deve, pelas suas características, entregar uma jurisdição que tem um cunho social. Tem um cunho social. A gente sempre tem alguma coisa. Ou você prestou um serviço, ou você contratou alguém para prestar um serviço para você. Ou você é empresário, ou você é empregado. Ou você é trabalhador autônomo, ou você é... Enfim, a relação de trabalho está presente em todo momento na sociedade. Aprendi muita coisa com a doutora, muita coisa. Alguns tentaram e não conseguiram, eu fui até o final. É ativa, muito trabalhadora, ela quer pessoas que trabalhem mesmo com ela, que não tenham medo de trabalhar. Se você quer, você tem que querer para dar seu sangue, para trabalhar. Não é para fazer farol, não, como muita gente gosta, porque, ai, eu sou presidente. Eu não acho graça nessas posições chiques sem fazer nada. Ela volta, como a gente diz, à bancada, volta a atuar como magistrada, julgando seus processos. Na época, a aposentadoria compulsória se dava aos 70 anos, então ela saiu aos 70 anos de idade. Eu chorei muito no dia. Enfim, teve a cerimônia de entrega da toga dela. Próximo desafio. Tchau. Vamos tocar a vida. Quem sou eu? Sou a Pelegrina, ou a Lenita para os íntimos. Eu não quis parar de trabalhar. Nunca quis. 30 de julho de 2008, ela já tinha recebido um convite de um colega que também foi juiz, à época aposentado, para trabalhar no escritório Opsi Blum. Então ela sai da justiça de manhã, à tarde ela senta no escritório Opsi Blum. Na aposentadoria dela, ela recebeu alguns convites para trabalhar em alguns escritórios e a doutora Pelegrina, à época, ela já vislumbrava que as relações de trabalho seriam completamente diferentes. Ela optou por estar num escritório que já trabalhava com a parte de internet, de
direito digital. Ela entende que seria importante ela abrir a banca dela, né? E ela conhece o Fábio, que também atuava nesse escritório do Office Bloom. O Fábio, um rapaz muito mais jovem que ela. Tá beijinho. Uma loucura, mas da parte da doutora Pellegrina, ela faz a proposta pra gente se tornar sócio. Eu acho que ela foi muito ousada. Ela acreditou que poderíamos dar certo juntos. Eu me senti muito feliz, muito sortudo de ter a oportunidade de trabalhar com ela. Eu tinha só um objetivo em mente, que era que o escritório desse certo. A gente respirou, a gente transpirou e trabalhou muito. Começamos só nós dois, trabalhando na casa da doutora Pellegrina, às vezes em casa, nesse computador. Esse computador representa muito de onde a gente veio. A gente não imaginava chegar até onde chegamos. Uma certa ocasião, almoçando num restaurante, comendo o famoso Bauru, perguntei para a doutora Pellegrina: doutora, o que você imagina daqui a alguns anos para o escritório? Quantas pessoas você imagina que a gente vai ter? E ela falou: acho que umas 20, 25 pessoas. Hoje nós temos quase 160 colaboradores, mais de 100 advogados trabalhando aqui dentro do escritório. Temos 4 escritórios, a sede aqui em São Paulo, filial em Campinas, Rio e Goiânia. Quase 50 mil processos sobre gestão, com projetos e planejamento aí de dobrar esse número nos próximos anos. Foi invejável, assim, a doutora Pellegrina é esse furacão profissional, né? Ou seja, eu não esperava nada menos do que a doutora, né? Assim, passar pela inatividade e ficar fazendo crochê não tem nada a ver com a doutora Pellegrina. Então, assim, natural, né? Até certo ponto natural, a doutora Pellegrina vai trabalhar até enquanto ela puder. Bom, isso é fato. E é admirável. A sua capacidade de trabalho, a sua educação, a sua vontade de querer contribuir, a sua persistência para conseguir os resultados, como foi o exemplo do fórum e de outras coisas, a continuidade que ela sempre deu, a tentativa de valorização do próprio juiz do trabalho, no que ele faz, no seu dia a dia. Então, esse conjunto de todas essas coisas importou o sucesso dela como juíza e depois nos últimos anos também como advogada. A doutora Pellegrina, quando saiu do tribunal, ela sem dúvida deve ter sido convidada por muitas bancas de advocacia para compor os seus quadros. Ela sem dúvida poderia ficar sozinha fazendo parecer e sustentação oral, mas ela se juntou a uma equipe jovem. Isso foi sensacional. Era um grupo, eu brinco com eles até hoje, de meninos, né? E ela se juntou a esses jovens e eu até a questionei na época. Eu falei: você vai me juntar aí com esses meninos? Ela falou: não, eles são ótimos. Eu me sinto mais jovem ao lado deles, etc. E isso mostra bem como ela é. A doutora Pellegrina não tem medo dos desafios e encara qualquer tipo de trabalho. Dentro do escritório, a doutora Pellegrina no dia a dia é uma pessoa com uma simplicidade, uma humanidade no tratamento com as pessoas. A doutora Pellegrina consegue trazer essa leveza aqui para dentro do escritório, nas relações que ela tem com todos os colaboradores e com seus sócios. Quando eu ingressei como servidora, eu ainda estudava, ainda estava na faculdade. Então, ver aquela mulher forte, determinada e ponderada, era alguém que eu admirava, em quem eu me espelhava, que deve ter inspirado outras
outras mulheres, inclusive a filha dela, né, que agora é presidente do nosso tribunal. Pensar que você teve uma vida dedicada à justiça do trabalho. Tem uma filha que segue seus passos e chega rapidamente a essa posição num grande tribunal, como é o tribunal agora de Campinas. A nossa menininha, né? Nossa, eu tô tão honrada, viu? Não é para menos, né? A filha dela tem o mesmo perfil da mãe, aprendeu com aquela caminhada segura dela, então influenciou bastante. Eu vejo com bons olhos. O Tribunal de Campinas está em ótimas mãos. Declaro empossada como presidente do Tribunal Regional do Trabalho dessa Quinta Região, desembargadora Ana Paula Locke, para o período de 2024-2026. Há quase 32 anos ingressei na magistratura do trabalho, carregando comigo projetos que não eram só meus, mas projetos que incluíam uma história e um exemplo de minha mãe. E então me vejo aqui com saúde, energia e muito desejo de ser instrumento de melhor contribuir à justiça. Muito obrigada. A gente ama essa justiça do trabalho, mas ama de coração e de vida. Nós damos a vida pela justiça do trabalho. Quando alguém me pergunta qual foi o maior legado da doutora Pelegrina, eu costumo responder sempre Ana Paula. Ana Paula foi o maior legado que ela deixou para todos nós, ou deixa para todos nós. E acho que a Ana Paula, e que sou eu achando, palpitando, eu acho que a Ana Paula viu na mãe um exemplo de mulher de uma dignidade imensa e fez com que ela seguisse esse exemplo. Eu conheci muita gente, nível elevado de conhecimento, mas sem caráter. A primeira qualidade de uma pessoa é o caráter. E aqui eu acho a Ana Paula muito parecida com a mãe. São duas pessoas de excelente caráter. Ana Paula, filha, amiga, companheira de todas as horas, razão primeira da minha existência. É difícil, às vezes, a gente ser, principalmente no mundo de redes sociais e de tecnologia, a gente ser quem a gente é. E eu acho que o que eu levo, principalmente da infância, é que ela sempre falou, claro que teve consequências, mas ela sempre falou aquilo que ela pensava. E ela é divertida, ela conversa, ela não tem tantas barreiras para falar o que ela pensa, diferente da maioria dos juízes, que por causa da formação que a carreira precisa e exige, você acaba se transformando numa pessoa muito sisuda. E a última coisa que ela é sisuda. Então, ela fala muito o que ela pensa e ela se torna uma força da natureza. Trabalhar? Trabalho. Honesta? Ah, isso. Eu trabalhei com a Lenita seguramente uns 20 anos. Tivemos momentos de muita alegria, de muita apreensão. A Lenita, com toda a sua alegria, é uma das pessoas mais caras da minha vida. Eu nunca vi
a doutora Pelegrina levantar o tom de voz com ninguém que seja. Né? Ela sempre era uma pessoa acolhedora, sempre nos ensinava, extremamente profissional, extremamente competente, mas ela tinha um lado até maternal, ela nos chamava de filho. Eu acho que ela, acima de tudo, é uma pessoa amável, é uma pessoa cuidadosa. Passa por aqui com uma alegria de viver enorme, uma energia gigantesca. Ela tem uma energia que decorre da felicidade. Uma pessoa que foi presidente do tribunal, que foi corregedora, que foi tão atuante, então eu acho que ela é um exemplo para todos nós. Eu amo ela, ela deixou a minha vida mais feliz. Tanto na advocacia, na magistratura, na vida pessoal, ela não teve alternativa a não ser lutar por aquilo que ela buscava. Ela tem uma força interna gigante. É uma guerreira, destemida, é uma pessoa que sempre buscou mais e mais e sempre tenta fazer o melhor. Você me ensinou os princípios da vida e a nunca desistir de lutar, a acreditar nos valores humanos e de crer, muito mais do que duvidar. Mulher incansável.